porque a maioria das feiras, elas e eventos, eles se tornam ambientes políticos, né? Pois E tipo assim, tira toda a essência do que é... Então, a cultura não tem nem mais no seu ministério. Então, a revolta é o tempo todo e a literatura foi mais um braço da cultura que foi sucateada e... Olá, meu querido ouvinte aqui do Live com o Autor. Está no ar mais um episódio deste podcast que é tão querido por você. Em mais uma semana, eu trago mais uma conversa com alguém super interessante aqui no Live com o Autor. E nessa semana eu vou conversar com a Maria Isabel. Ela vai falar aí do seu projeto, Navegue no Bem, né? Ela vai falar sobre a sua vida, a sua relação com os livros. Tá um papo bem interessante. Então eu convido você a acompanhar esta conversa que está top, que está demais. E eu acho que você vai aí chegar às lágrimas com a Maria Isabel, com a história que ela tem para te contar. E eu quero também indicar para você aqui o meu romance, né? O Pra Hoje Respire, que entrou em pré-venda, tá bom? O link tá aqui na bio, né, deste episódio, tá bom, meu querido? Compra o livro, a pré-venda vai até o dia 30, então no decorrer aí deste mês eu vou estar falando deste livro que eu escrevi com tanto carinho, dessa história, e você que é o meu ouvinte, é o meu convidado a também ser o meu leitor deste livro, tá bom? O link tá aqui na bio, você pode comprar ainda na pré-venda até o dia 30 deste mês aí de julho, e você aqui no Live com o Autor, obrigado mais uma vez. E lembrando que tem a minha mentoria, né? Tem a minha mentoria. Você pode clicar no link que está aqui da mentoria para você olhar aí a página da mentoria e para você entender como funciona aí esse processo da mentoria do Live com o Autor. Tá bom? Tamo junto. Vamos para mais um episódio de hoje em 3, 2, 1, claquete. Então, eu sou Maria Isabel, nascida e criada em Salvador. Eu tenho muito gosto por estudar e aprendi a ler durante a vida, a gostar de ler durante a vida. Sou mãe de 2 gatinhas lindas e tô aí pela vida tentando acertar. Me responde uma coisa, como que você se envolveu com a literatura? Olha, para fazer a literatura, né? Para fazer um evento de literatura, que é muito diferente se envolver com literatura e estar com um projeto voltado para a literatura. São 2 histórias bem diferentes. Vamos começar pela literatura, assim, pessoalmente, que em algum momento elas se cruzam, né? Minha mãe é professora. E aí, quem tá ouvindo a gente que tem mãe professora, já entendeu tudo. Então, a gente está sempre envolvido com muita cultura dentro de casa. Então, era o tempo todo teatro, circo, Bienal. Bienal, inclusive, a gente ia de graça. Então, eu sempre tinha muito esse acesso fácil. Só que aí, eu preferia brincar do que ler. E a leitura era um pouco mais difícil para mim. E aí, com o passar dos anos, eu fui me afastando desse universo da literatura. Até que lançou um filme de um livro. E aí meu irmão ficou alucinado por essa história e leu todos os livros e assistiu o filme. E aí a gente saiu do cinema e ele começou a me pirraçar. Nossa, mas o livro é muito melhor que o filme. Tem muito mais coisa, tem muito mais detalhe. E aquilo ali me acendeu, assim, os olhos. Não, o que é que ele tá falando? Do que ele tá dizendo? E aí eu fui lá ler e me apaixonei. Isso aí foi já com 9 anos. Eu já detestava ler, achava que não era para mim. E foi assim, a partir de uma provocação, que o livro retornou para minha vida, né? Que eu voltei a gostar e a ler, de fato, a devorar livros. E eu percebi que, além de gostar, de ser uma brincadeira boa, uma das minhas brincadeiras era ler também, ela me fazia outros bens, assim, me organizava os pensamentos, me acalmava, e as minhas notas em língua portuguesa também começaram a melhorar. Então, tinha, assim, o livro, assim, como um grande companheiro, um grande amigo, mas também esse instrumento que me melhorou de diversas formas, sabe? E aí, eu cresci com isso, com essa visão, essa admiração pelo livro, pelas histórias boas, pelas histórias que a gente gosta de ler. E fui crescendo com isso. Chegou na faculdade,
eu participei de um coletivo, de uma dinâmica, num congresso, e a gente formou um coletivo. E nesse coletivo, chamado Navegue no Bem, a gente fazia ações positivas para a sociedade, assim, de diversas formas, e ações pela internet. Só que lá em 2013 eu fiquei sozinha nesse coletivo. 2012, na verdade, finalzinho de 2012. E aí chegou 2013, eu sem muitas ideias, pô, o que é que eu vou fazer com esse coletivo? Tá aqui as redes sociais dele, tá aqui o blog, a gente já tem um passado, que foi em 2011, né, que foi criado. E tô sozinha em 2013 com esse coletivo, o que é que eu faço? E aí poxa, eu podia falar alguma coisa sobre livro, né? Eu gosto tanto e é tão difícil ter, não se lia muito pela internet, quer dizer, algumas pessoas liam tal, mas não era meu hábito, assim, eu não gostava muito, não existia, eu acho que o Kindle estava no início e era caríssimo também, então o acesso, você tinha que comprar o sebo, também não tinha aquele site, ou não era muito popularizado na época aquele site de sebo, então assim, e caríssimo ainda livro, né, cara? O livro nunca foi tão barato, pelo menos eu não E peguei pensa nenhuma só época que livro foi tão agora, no momento, com o barato. papel do jeito que tá, desculpa te interromper, Não, papel do diga. jeito que tá agora, nossa, imagina agora. Nossa, tá ainda mais caro, né? Com taxações, enfim, esse governo que não ajuda em nada, não colabora e os editais cada vez mais caro, né? Para o pessoal lançar um livro tá cada vez mais caro, então eles repassam isso pra gente, não tem como não repassar, então realmente vira esse ciclo de cada vez mais caro mesmo. E aí, poxa, vamos pensar. E aí eu pensando o que é que eu faço? O que é que eu faço envolvendo o livro? E uma das postagens que mais dava curtida no nosso Facebook, e na época a gente só tinha Facebook, o Navegue no Bem, era sobre literatura, sobre o poder do livro, aquelas coisas todas, né? Que eu não acredito muito, não. Livro é gostoso para ler, gente, ponto final. O resto é consequência, assim, mas você tem que ler porque você gosta, porque o livro é bom, a história é boa, te encanta. E aí, poxa, alguma coisa voltada com livro, e aí veio a ideia do nada, tipo, faz uma troca de livro, um escambo de livro, e veio o nome na hora, pronto, acabou, vou fazer. E aí não contei muita conversa, não pensei em nada, velho. Eu só fui fazendo, tá, o que é que eu preciso fazer? Ok, dia, onde? Dick, que dia que era perto da minha casa, eu conseguia levar as coisas com mais tranquilidade, pedia carona meus pais, eles não iam se chatear tanto porque é perto. Beleza, Dick, que dia? Ah, eu posso no final de semana, vou fazer esse final de semana. Eu sozinha pensando em tudo. Livros, peguei uns livros que tinha aqui em casa, muito deles infantis, minha mãe é professora, então ela recebe muito livro para ela analisar. Então, peguei esses livros, fui na casa de meus primos, peguei livros também, amigas, me dá um livro aí que você não tá lendo mais, vai, vamos se desfazer disso aí. Peguei e pronto, fiz meu primeiro acervo dessa forma. E no dia, eu criei a conta do Instagram, na época estava começando a fortalecer essa rede social, lá em 2013, em agosto, fiz um card, cara, não sabia nem da existência do Canva, se o Canva existia, que hoje com o Canva a gente faz cartazes maravilhosos, né? Sem saber nada de design. E aí eu fiz, velho, eu não sei nem que programa foi, saiu uma loucura o card. Fiz lá, eu sem saber se estava certo, se estava errado, se ia dar certo, se não ia dar certo, sem expectativa nenhuma. Eu só sei que eu precisava fazer alguma coisa pelo coletivo, assim, da cartada final. Senão o coletivo ia morrer, não tinha por que eu estar num coletivo sozinha e falando pra ninguém, sabe? E aí apareci lá no Dique do Tororó, que é uma praça aqui em Salvador, né? Eu acabei de lembrar que eu estou falando com você que é de Minas. Dique Tororó era um dique muito grande, né? Um lago muito grande. E aí ele foi soterrado, ele tá meio que no centro, assim, da cidade, rodeado por árvores, então tem uma pista ali de Cooper que as pessoas passeiam, tem pra bicicleta, e dia de domingo, um lado da pista é fechada, justamente para as pessoas estarem ali circulando com mais tranquilidade. Então é esse espaço familiar, tem vários tipos de pessoas e de idades que circulam por ali final de semana, justamente pelo lazer. Fui lá, acho que foi 2 domingos, não sei se acho que foi 2 domingos. Fiz essa primeira edição com 2 dias.
estiquei uma toalha de mesa no chão, na grama, botei meus livros e esperei as pessoas chegarem. Só que quem chegou não foi que as pessoas que viram no Instagram, porque eu tinha 0 seguidores, né? Então, acabei de criar conta. Foram os transeuntes mesmo, as pessoas passando, fazendo exercício. Poxa, que massa, que é isso aí? Ah, escambo de livros, na verdade, tudo bem. Você traz seu livro e troca por outro. As pessoas saíram do DIC, foram em suas casas e voltaram trazendo livros. Eu olhei assim, cara, é isso. É esse impacto que eu queria. Que as pessoas estavam ávidas para um momento daquele, sabe? E não foi só a troca também. Elas queriam falar sobre os livros que elas estavam trazendo. Ah, esse livro aqui é dessa história, contava a história, ou eu ganhei de não sei quem, mas vou deixar aqui com você. E eu dava outro livro para ele e trocava. Poxa, por que você não leva esse também para ler, para experimentar, tal, ou dá para outra pessoa? E foi assim. E aí, todas as pessoas que trocaram nesse dia comigo, apareceram nesse dia, ou passaram por ali, falaram e nos meus olhos assim, velho, continua. Faz mais, a gente está carente disso. A gente não estava com a Bienal mais, porque o centro de convenções daqui tinha fechado, então não estava sem espaço, estava sem evento. E não tinha nem a Flipelô, que é uma festa literária daqui de Salvador, só tinha a Flica, que é em Cachoeira. E foi isso, velho, é isso, eu vou fazer. Eu amei isso aqui, amei estar aqui, amei as pessoas gostando e eu vou fazer mais. E aí eu fiz a segunda edição, a terceira edição, fui chamando amigos para me ajudar, foi crescendo absurdamente que eu olhava assim, meu Deus, quantas pessoas, e ele foi tomando um corpo, voz e jeito e personalidade, é um projeto, não é mais uma ação pontual, é um projeto. E aí dessa ação vieram pessoas para dentro do coletivo me ajudar a fazer parte do coletivo, a vestir a camisa do Navegue no Bem. E aí pronto, era isso que eu queria, o Navegue não vai morrer, o Navegue vai continuar, e eu vou continuar fazendo escambo de livros. E aí já se foram mais de 7 anos, né, 2 anos parados aí por causa da pandemia, e mais de 50 edições que a gente já realizou, fazendo trocas de livros, obras literárias, mangás, e alguns outros livros que a gente acha interessante, sabe? De administração, de psicologia, de religiosidade, africana principalmente. É isso, foi assim que aconteceu. Imagine você perdido em uma cidade onde não conhece ninguém e a polícia está atrás de você te acusando de tentativa de homicídio. A sua única saída é aceitar a ajuda de um estranho que acredita na sua versão da história. Esse é o enredo do mais novo romance do escritor Hayek. O livro para hoje... Respire, já está em pré-venda pelo site www.editoraarcadia.com.br. Garanta o seu com desconto e brinde especial. E nesse período, vamos chamar assim de sabático obrigatório, né? O que você reformulou nesse projeto? Né, que você viu, agora a gente tem que fazer dessa maneira, para isso não poder morrer, porque é um projeto que ele não é mais seu, né? Ele é um projeto que ele é de várias pessoas, de várias vozes, e dá voz para muitas pessoas, né? É isso, a gente não conseguiu voltar com a pandemia, porque é um evento muito corpo a corpo, então enquanto a pandemia estava no seu auge, não tinha a menor possibilidade. A gente fez uns eventos, a gente fazia uns sorteios, umas lives durante a pandemia, né? Que a gente caiu nessa das lives aí, nessa febre. Fazia sorteio de livro, fazia conteúdo sobre literatura, mas o escambo em si a gente realmente não conseguiu adaptar. E agora que a gente está querendo voltar. Porém, as mudanças não foram muito boas, porque antigamente eu conseguia um carro no final de semana, eu arcava com a gasolina, que é o carro dos meus pais, e a gente conseguia dividir os custos entre a gente, sabe? Então, alimentação, transporte, equipamentos, que a gente precisa. Agora a gente tem mesa, agora não é mais uma toalha no chão. A gente comprou um quadro assim de giz, né? Para uma placa, tinha banner, vários equipamentos, caixas, aquelas caixas dobradas, sabe? De plástico para os livros infantis ficarem mais no chão, com esteira. Então, a gente dividia todos esses custos.
com a pandemia, além de eu não ter mais o carro aos finais de semana, para auxiliar nesse transporte, que é pesadíssimo, é muita coisa, a gente não tá com condição financeira para arcar sozinha com esses outros custos. Por conta da crise também, por a estrutura nossa familiar que se agravou, sabe, de mim hoje, e só tá eu e Mara, então a gente realmente, cara, a gente não consegue tirar da nossa casa mais para fazer. E aí a gente está fazendo uma vaquinha online, um crowdfunding, no site da benfeitoria para dividir esses custos com a galera, com quem acredita no projeto, para quem frequenta e para quem apoia a literatura e a distribuição, né, dos livros de forma gratuita, porque pagar, cara, eu não quero pagar, não quero cobrar ninguém, sabe? Entrada, não é a vibe, acho que não é por aí. O coração do Escambo de Livro é, de fato, liberar o livro e deixar ele chegar a quem ele deve chegar. A gente é só um meio. Então, cobrar de quem vai, de quem participa, assim, só participa se pagar, não tá fora de cogitação. Então, por isso que a gente acredita muito na vaquinha online, nessa colaboração, em que cada um podendo dar R$10 já ajuda bastante. A gente já está quase encerrando a vaquinha, inclusive com sucesso, que a gente vai conseguir aí fazer 3 edições. E aí essa reformulação que a gente está fazendo agora no projeto. O que eu acho mais interessante de ouvir a sua história, né, com esse projeto, né, é da sua perseverança sobre a literatura, né, e você, dessa palavra que você usa, liberar o livro, isso tem um peso muito grande, porque a gente está passando por um momento onde que a nossa cultura está sendo sucateada, né, igual, por exemplo, um projeto como esse, poderia ter um apoio, né, da sua prefeitura local aí, né, porque é um projeto aberto, né, é um projeto sem fins lucrativos, né? É um projeto onde as pessoas vão estar podendo ali vão poder aprender alguma coisa, né? Vão poder absorver, né, de um universo que é tão bacana, né, que é o universo do livro, né, esse ambiente, né, que é legal de estar, né? Eu acho assim tão triste, sabe? Quando você quer fazer algo, né, e você não tem esse apoio, né, esse apoio que poderia ser tão assim viável, né, nesse momento, né? E como você vê tudo isso, né? Qual é assim a sua visão de, vamos colocar, de revolta? Você consegue enxergar sem ser de um olhar de revolta? Acho que eu posso dizer assim. Olha, a revolta estando sobre esse governo é constante, é diária e intermitente. Foi tirado muita coisa do esgoto, né? Então, a cultura não tem nem mais um seu ministério. Então, a revolta é o tempo todo e a literatura foi mais um braço da cultura que foi sucateada e impostos 1000 sobre livros, enfim, isso me entristece muito, sendo eu essa agente cultural de fomento de livros, sabe, de distribuição gratuita de livro. Então, isso me revolta de fato, mas tem um outro lado, cara, que abrir a vaquinha foi doloroso para mim. Assim como correr atrás de edital também foi. Porque eu queria que fosse sem precisar disso, sabe? Só eu mesmo fazendo e indo. Não queria ajuda de ninguém, digamos assim, só da minha equipe lá na hora fazendo, porque fica simples, fica leve, é uma outra vibe. É verdadeiro. Isso, porque, cara, se eu pudesse, se eu tivesse um carro e, cara, eu não sei, eu economizaria no pão, sabe, apertaria um pouquinho, pagaria essa gasolina e ia, velho, porque o amor e a vontade, assim, não falta, sabe, pra fazer isso. E seria tão mais simples, porque, nossa, fazer a vaquinha
demanda um tempo, é um trabalho, sabe? É campanha, é entrevista, é muita coisa, cara. E assim, edital, precisa ser de CNPJ, eu não tenho e-mail. Então, assim, burocracias mil. Cara, eu só quero fazer o escambo de livro, vai embora. Eu só quero pegar esses quase 1000 livros que tá aqui empilhado no quartinho dos fundos e jogar pro mundo. Eu quero que as pessoas troquem seus livros de cabeceira por outros e continuem lendo. É só isso que eu quero. E é isso, foi um processo de amadurecimento, de aceitar também que a realidade é outra e que não pode parar, vamos dar um jeito de continuar. Os editais, né, tem a Aldir Blanc, tem alguns editais aqui locais, mas de fato tem essas questões assim que eu não tenho e-mail, nem CNPJ, o Naveg não tem CNPJ, sei se a gente tem maturidade suficiente para abrir isso, porque a gente não somos sem fins lucrativos, sabe, para arcar depois com essas taxas, então teria que ser um outro tipo de projeto, teria a gente, um patrocínio talvez caberia melhor, sabe, em relação a isso, mas assim, zero, ninguém enxerga, ninguém vê, não é importante, não é interessante, não rende lucro, beijo, tchau, sabe? Então, É o nosso país. Eu acabo não me futucando muito nisso, porque eu sei que eu vou ficar ainda mais chateada e eu não quero sujar, assim, meu sentimento, misturar o escambo de livro com essa sujeira aí, das pessoas não enxergarem isso, sabe? Porra, é muito valioso para eu misturar as coisas, aí eu acabo demorando um pouquinho nisso, e aí a vaquinha, por isso que eu disse, velho, a vaquinha é melhor, porque a gente vai atingir quem acredita e viu o valor, pronto, acabou, não preciso convencer ninguém. Eu não preciso te convencer que o escambo de livro é massa. Porque você é autor, você ama livro, você gosta, entendeu? Então, assim, eu sei. Eu já tô aqui imaginando aqui, cara, que movimento incrível, sabe? Porque é uma coisa que... Ouvi você falando assim, né? Que é uma coisa que é do seu coração. Eu vejo que é a sua missão, sabe? Você vê ali os livros e não poder entregar como você quer entregar, você vê uma coisa tão bacana de estar ali praticando o ambiente e ser um ambiente natural, né? Não um ambiente, vamos dizer, político, né? Porque a maioria das feiras, elas e eventos, eles se tornam ambientes políticos, né? E tipo assim, tira toda a essência do que é o mundo dos livros, o que é a literatura, o que é a poesia, o que é a prosa, o que é realmente, né? Todo esse universo, né? Então, assim, vira uma coisa mais política e não essa coisa mais natural, mais pessoas, mais humana. E espontâneo. Sabe? Mais espontâneo, mais leve. A gente já fez em mais de 10 lugares aqui em pontos diferentes de Salvador, sabe? E é massa o pessoal que nos acompanha ir, mas é tão legal quando a pessoa olha, hoje tá vendendo? Não, a gente tá trocando. Você vai aí a pessoa vai na casa dela correndo, porque a gente muda os bairros, então provavelmente ela tá no bairro dela, então ela consegue correr na casa dela. Velho, eu tenho uns livros, vou pegar. Fica aí, me espera e traz, e troca os livros dela por outros que ela fica empolgadíssima de ler. Isso não tem preço, cara. Não tem preço, não tem o que se pague, assim. Não é repassável, infelizmente. Sinto muito. Beijo pra vocês. Façam o escambo de vocês pra sentirem isso. A gente chega, Raik, em casa destruída. Eu não sinto minhas pernas, eu não sinto as pontinhas dos meus dedos, porque livro pesa pra caramba. É mais de 1000 livros que a gente leva, mesa, toalhas, 1000 mochilas. É muito puxado fisicamente. Mas eu tô com um sorriso, eu fico com o sorriso da orelha a orelha, sabe? De tanta satisfação, tanta alegria, assim. Eu fico com energia, assim, pro resto do mês. É muito surreal de bom. E aí, por isso que é tão doloroso baixar a cabeça, galera. Eu não tenho como arcar com isso. Vamos dar a mão e ajudar para voltar, porque eu preciso disso. Eu acho que eu ganho tanto, sabe? Que até por isso que acaba ficando cada vez mais doloroso, porque eu acho que eu ganho tanto, tanto, tanto fazendo isso. Mas a vida prática é muito diferente dessa vida mais emocional, emotiva e empolgante, né?
E, de fato, eu espero que as coisas melhorem, que de gente só nem precisa perder meu tempo fazendo vaquinha, só marca e vai, e vocês aparecem, a gente troca e é isso. Não, mas é importante todo esse movimento, né? Todo esse movimento é importante. Deixa eu te falar, para a gente encerrar, eu quero que você frisa mais uma vez onde que o pessoal pode estar entrando, tá? Para poder estar apoiando a vaquinha, tá bom? Tá bom. Para apoiar a vaquinha, vocês acessam o site da benfeitoria.com, busca lá Escambo de Livros. Só tem só a gente que existe lá. E aí você clica, é o Escambo de Livros do Navegue no Bem. E aí você pode doar por Pix a partir de R$10, já ajuda bastante a gente. Agora estamos bem perto de bater a primeira meta, falta só R$385. Nessa primeira meta, a gente vai fazer 3 edições com atrações. Então, a gente está vendo uma professora de yoga para estar lá com a gente no dia do evento, alguns encontros com autores também, e aula de forró. Então, seriam para essas 3 edições, com essas atrações. E é isso. Também tem nosso Instagram, que vocês podem estar acessando, é o Navegue, @navegue-no-bem. E lá em cima, na nossa bio, também tem um link, o Linktree. Você clica e já vai ter lá benfeitoria, financiamento coletivo, e aí é só ajudar a gente para a gente conseguir voltar para as ruas. Eu vou te pedir para você também indicar um livro para a gente, tá? Indicar um livro para vocês. Cara, é porque eu tô lendo um livro... vou lembrar daqui a pouco, é que eu tô lendo um livro de Siddhartha Ribeiro, O Oráculo dos Sonhos, já ouviu falar? Não. É um livro vindo de uma pesquisa que ele fez sobre os sonhos, e é bem interessante, ele conta a história dos sonhos, não é uma obra literária, tá? Mas é uma pesquisa que ele abriu para as pessoas que não são neurocientistas, digamos assim, não são cientistas. Então ele explica a história do sonho, como é que acontece, e como é importante a gente estar lembrando dos sonhos e o significado disso, né? Não um significado simbólico, mas para a gente estar limpando observando, né, o que passa no subconsciente. Eu estou achando bem interessante, é o livro que eu estou lendo agora. E recentemente eu fiz uma curadoria aqui nos livros do acervo, e eu encontrei, e caiu na minha mão, assim, 3 livros, assim, veio junto, assim, plástico no chão, porque é uma montanha, né, de livros, 1000 livros empilhados, sempre acontece. E aí eu achei bem interessante que caiu 3 livros. Senhora, que é um romance, né, do século XVIII, caiu O Duque e Eu, que é um romance da série Bridgerton, que está na Netflix agora, que também é desse século, e o outro foi de Eça de Queiroz, O Primo Basílio, também nessa época. E assim, eu achei super interessante e eu comecei a reler Senhora, né, porque cara, que interessante ver essas 3 perspectivas, sabe? Do mesmo século, escrito o do Bridgerton agora, foi escrito em 2000, dos anos 2000, mas por uma mulher, e os outros 2 foram escritos por homens vivendo naquela época e falando sobre as mesmas coisas, sobre a sociedade burguesa da época, a aristocracia, e sobre o casamento e o dote, essas intrigas, tá? Eu já vi a série Bridgerton, e aí eu tô lendo Senhora para fazer esse comparativo, assim. Então esses 2 livros que eu tô lendo, e com esse trio aí, fazendo essa comparação e observando isso. É uma coisa legal desse campo de livros, sabe? Que você vai encontrar tanta coisa lá que você pode estar fazendo esses links e tá lá super acessível também. Então é isso, eu indicaria esses 3 e o de Siddhartha também, que é bem interessante, apesar de não ser uma obra literária.